Deus disse a Samuel: as pessoas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Deus nos chama para olharmos para além das aparências. Nesse tempo de Quaresma, percorremos o caminho da paixão de Jesus, que nos ensina a não julgar, mas a acolher. No caminho da paixão de Cristo, aprendemos a olhar o coração, vivendo na misericórdia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta celebração da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, organizada pela diretoria do Conselho Sinodal do Sínodo Nordeste Gaúcho. Que nesta celebração, Deus que conhece o nosso coração, se faça presente, sendo luz que ilumina o nosso caminhar. Celebramos esse culto movidos pela fé em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nesse tempo de Quaresma, lembramos da caminhada de Jesus em direção à cruz. Sustentado pelo amor de Deus, Jesus colocou a sua vida a serviço, servindo as pessoas por meio do amor. Quem segue a Jesus Cristo tem o mesmo sentimento de esvaziar-se em favor de outra pessoa. Como seguidores e seguidoras de Jesus, pedimos perdão quando os nossos interesses pessoais e particulares nos impedem de viver o amor. Pedimos perdão pelo pessimismo diante do futuro, sinal de que deixamos de colocar a nossa esperança nas promessas de Deus. Reconhecemos que andamos na escuridão e nos afastamos da luz. Por isso, pedimos a Deus: renova a nossa fé e esperança para que possamos encontrar na cruz de Cristo a nossa esperança. Todas as pessoas pecaram e estão afastadas da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todas por meio de Jesus Cristo, que as salva. Deus da graça e da paz, seja luz em nossas vidas, fortalece a nossa fé e sustenta a nossa esperança por meio da tua presença. Abra os nossos olhos para seguirmos os passos de Jesus. Que a tua palavra seja por nós ouvida, compreendida e vivida, revelando-nos as tuas promessas de amor, justiça e paz. Amém. Glória desceu e seu sangue verteu por salvação.
Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua cruz. Leitura do Evangelho de João 9, 1-7. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Que a graça e a paz de Deus estejam contigo. Que a palavra de Deus seja uma palavra viva, que te faz viver em fé e alegria, iluminado pela luz que vem de Cristo. Você já passou pela experiência de andar numa escuridão total? Aquela em que você não enxerga um palmo à sua frente? Como é essa sensação? Caminhar no escuro traz insegurança e medo. O corpo fica tenso, os passos tornam-se curtos e as mãos elas se estendem, buscando desesperadamente um apoio, uma referência, um alerta de um obstáculo. Na escuridão, não perdemos apenas a visão, perdemos o rumo e a paz. Infelizmente, muitas pessoas vivem na escuridão, mesmo estando de olhos abertos. Enxergam prédios, carros e telas, mas elas caminham sem um propósito. Veem a superfície, mas não percebem a consequência das suas ações. Estão presas em ciclos de maldade, mentira ou indiferença, tornando-se escravas de uma cegueira, que pode ser resumida por aquele ditado popular: o pior cego é aquele que enxerga, mas não vê. A palavra de Deus reconhece a força da escuridão e o quanto ela pode dominar a nossa vida. Mas diante das trevas, Deus ele nos oferece um caminho de luz, liberdade e esperança. Como lemos na carta aos Efésios, no seu capítulo 5, o versículo de 8 a 14. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz,
então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. A luz de Cristo, ela brilha e ilumina o nosso caminho. Ela molda nossos gestos e sentimentos, transformando-nos para que nós também sejamos luz neste mundo. Viver na luz não é um conceito abstrato ou apenas uma ideia bonita. É uma mudança de comportamento visível. É uma mudança de valores que transforma o nosso jeito de compreender a vida e de viver. O apóstolo Paulo mostra que a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, justiça, verdade. Bondade é o amor em ação. Em um mundo marcado pelo egoísmo, por cada um por si, a pessoa cristã, ela estende a mão. A bondade, ela rompe a indiferença e nos compromete com a dor do próximo. Ela nos move ao abraço, à acolhida e ao serviço, à verdadeira diaconia. Justiça é viver de forma reta diante de Deus e das pessoas. É ser íntegro, digno dos seus pensamentos e ações, mesmo quando ninguém está olhando. É a integridade que não se vende. Como o bambu, com a força do vento, ele enverga, mas não quebra. A justiça pode até sofrer diferentes tipos de pressões, mas não se quebra, pois está enraizada nos valores do reino de Deus. A verdade, ela traz luz à realidade e expõe a mentira. Viver na luz é ter a coragem de ser transparente. É expor o que é falso na sociedade e em nós mesmos. A verdade revela o que precisa ser transformado para que a vida aconteça de uma forma boa e digna para todas as pessoas. A palavra de Deus, ela nos desafia. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Isso exige uma decisão diária. Significa olhar para as obras infrutíferas, aquelas que não produzem fruto. A violência doméstica, o preconceito estrutural que mantém pessoas na pobreza, ou aquela corrida frenética pelo sucesso que deixa pessoas doentes, gerando um sentimento de incapacidade e vazio. Diante dessas obras infrutíferas, nós temos que ter a coragem de dizer: isso não pertence à luz. E o convite é urgente. Acorde, você que está dormindo. Talvez você sinta que está tateando no escuro, sem saber para onde a sua vida caminha. Desânimo, angústia, culpa tornam os teus passos pesados. Mas a promessa é libertadora. Levante-se da morte e Cristo te iluminará. Não precisamos temer o caminho, pois não caminhamos sós. Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quando permitimos que Ele ilumine nossa vida, passamos de pessoas que veem a luz para
pessoas que são luz. Neste tempo de Quaresma, no qual caminhamos em direção à cruz de Cristo, exercitemos a vivência do amor. Que nossas mãos, antes estendidas pelo medo do escuro, estejam agora estendidas para acolher e servir, sendo luz que vence a escuridão. Amém. A palavra de Deus, ela convida a gente a viver de forma que agrada a Deus. Vamos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiça em lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. A mensagem do Evangelho nos convida a olhar para além de nós mesmos, para além de nós mesmas. Ele nos tira da acomodação e nos coloca em movimento diante da realidade que nos cerca.
É nesse movimento que a diaconia se torna prática concreta em nossa igreja. Por isso, a oferta nacional desta semana é destinada ao Fundo para o Trabalho Diaconal da ISLB. Sua oferta contribui para preparar pessoas e comunidades por meio de cursos, encontros e iniciativas que incentivam a atuação solidária, o acompanhamento de pessoas em situações delicadas e o planejamento de ações voltadas ao cuidado com a vida. O objetivo do curso Planejando Ações Diaconais é auxiliar as comunidades a aprimorar a sua atuação, ao definirem ou resgatarem a intencionalidade. É um convite de olhar para as atividades que são feitas há muito tempo e perguntar como podemos qualificar o nosso testemunho cristão através de nossas atividades. Ou ainda olhar para a nossa realidade e se desafiar. Como podemos transformar essa realidade através de ações concretas diaconais? Que Deus abençoe cada dádiva recebida e faça dela instrumento de cuidado e fortalecimento da ação diaconal em nossas comunidades. Participe do culto e oferte em sua comunidade de fé ou pelo aplicativo da ISLB ao Fundo para o Trabalho Diaconal. Deus da graça e da paz, agradecemos porque não nos deixaste sem rumo na escuridão. Pedimos que a luz de Jesus resplandeça em nossos corações hoje e a cada novo dia, vencendo a escuridão que habita em nossas vidas. Neste mundo sejamos luz, levando consolo aos que choram, esperança para os que sofrem, paz para as pessoas que vivem em meio a conflitos e violência. Ajuda-nos a viver com justiça e bondade, para que sejamos luz neste mundo. Que a Tua palavra seja, de fato, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, a luz do mundo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus, com amor e com bondade, estenda a sua mão sobre nós e nos traga a sua bênção. Que teus dias tenham paz e as tuas noites merecido repouso. Que não morram as tuas esperanças e nem se apaguem tuas alegrias. Que teus passos sejam firmes e as tuas mãos sempre generosas. Que sejam claros os teus pensamentos e nobres os teus sentimentos. Que você possa beber sempre da água fresca da fonte do amor e que nunca lhe falte o pão diário da imensa graça de nosso bom Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos viver na paz de Deus, na luz de Cristo, hoje e a cada novo dia.